Vamos conversar sobre as inseguranças de quem está começando? Do quão difícil é começar na psicologia clínica enquanto autônomo? Hoje, no grupo de supervisão de manhã, a gente estava falando sobre isso. Foi um grupo todo voltado para esse assunto, onde a gente debateu sobre angústias, sobre medos, sobre inseguranças, sobre impressões de que tá dando certo para todo mundo, menos para mim. O que eu faço com isso? Como é que eu reajo a tal coisa? Como eu cobro tal coisa? Como eu me posiciono diante dessa questão aqui? Muitas coisas que ninguém fala na faculdade. Eu não ouvi isso na minha faculdade, as pessoas dos grupos de supervisão também não ouviram isso nas faculdades, porque são coisas que estão muito distantes daquela teoria lá de trás que a gente, né, estuda. São coisas do atual, né, principalmente do online. E eu acho super importante a gente debater e pensar sobre essas questões, não fingir que é tudo ótimo. A psicologia clínica, ela é uma profissão muito difícil. E eu sei que tem aquela coisa, você fica sentado o dia inteiro só ouvindo as pessoas. Sim, você fica sentado ouvindo as pessoas, mas são problemas, são questões existenciais, são N coisas que inclusive atravessam a gente enquanto ser humano e que devem atravessar mesmo. Afinal, a gente é ser humano e é válido que nos atravessem. É por isso que a gente tem que estar com a terapia e a supervisão em dia, gente. Mas para não misturar com o conteúdo daquelas pessoas que a gente atende, né? E conseguir separar e dar os encaminhamentos corretos, né? E sobre o que é essa psicologia, no final das contas, independente da abordagem, né? O quão importante é a gente entender o papel da psicologia, que não é sobre direcionar uma pessoa e falar faça isso, faça aquilo outro, e aí você vai ter resultados assim. Porque realmente, quem é você para fazer isso, sabe? Você tá sabendo fazer da sua vida para estar falando para os outros o que os outros devem fazer? Então, tirar a psicologia desse papel de detentora de todo conhecimento e da verdade, do que é certo. Que, nossa, isso é quase que uma seita, uma coisa religiosa, e não é bem por aí, é muito o contrário disso. O nosso papel é ajudar a pessoa a pensar nas questões que ela trouxe para a terapia e tomar a melhor decisão baseada nas questões dela, nas vivências dela, sobre o que ela precisa para aquele momento, mesmo que você, enquanto pessoinha, não concorde, mas isso não diz respeito a você, não é sobre você. Então a gente precisa pensar em muitas dessas questões. Tem outras tantas, né? Isso é só um ponto que eu trouxe, que é um ponto bem grande de insegurança, mas cobrar falta, cobrar sessão, combinar, fazer contratos e combinar esses contratos. São tantas pequenas coisas que dão inseguranças de como fazer, que é mais do que fundamental que a gente fale sobre isso. Então, se você participa de grupos de supervisão, traga esses assuntos para discussão. E eu achei muito curioso um dos meus grupos de supervisão de hoje de manhã ter entrado nesse assunto, que é um assunto que eu realmente adoro falar a respeito, porque era uma coisa que já vinha aparecendo em muitos outros contextos, de pessoas, profissionais que eu atendo, enfim, vindo de vários lugares diferentes. E há algumas semanas já, há bastante tempo, meses, e isso me motivou a fazer um e-book. Quem tá acompanhando nos stories já sabe que tá rolando. E o e-book é sobre isso, então, vindo contar a primeira mão que o e-book é sobre isso, sobre esses pequenos direcionamentos. Então, isso não é uma publi do meu e-book, gente, mas é um aviso de que vai chegar esse material gratuito para vocês. A primeira parte é gratuita, com certeza, porque eu quero que vocês reflitam e pensem um pouco sobre essas e outras tantas questões que eu vou levantar. Eu vou ficar muito feliz que vocês leiam, daqui uns tempos, daqui umas semaninhas aí eu lanço ele, e que vocês me deem o feedback e conversem comigo sobre essas questões.